Então repare que isso aqui está ficando muito povoado, né, de informações. Então primeiramente eu vou separar toda essa informação aqui em um arquivo, né, separado, que eu vou chamar intervalo. Vai ser o intervalo.h e intervalo.cpp. Então eu vou recortar isso aqui primeiro. Agora eu vou começar a criar a classe. Pronto, aqui é o ponto H. Pronto, eu copiei tudo para cá, tá certo? Então, no ponto H só vai ter essa definição. No ponto CPP, deixa eu abrir aqui o ponto CPP. Então, abrindo aqui o ponto CPP, então toda essa outra parte vai para o CPP. Então, vou retirar daqui. Então, como aqui eu utilizo o cout, então aqui eu tenho que colocar stream. Então, agora está coerente. Portanto, nós ficamos com essa forma. Agora aqui basta chamar. Pronto, está rodando, acho que do mesmo modo. Tá certo? Então agora sim nós podemos começar a construir a classe conjunto. Então inicialmente, para os nossos propósitos, eu não coloquei o conjunto como sendo uma classe. Eu simplesmente abri aqui um ponto H e um ponto CPP. Eu fiz do mesmo modo, né, que eu fiz para intervalo. Porém eu defini conjunto como sendo um type def. Na verdade vai ser um vetor de intervalos. Então, conjunto vai ser um vetor de intervalos. Então, eu incluí aqui a vector. Daí também eu criei duas funções. Uma para verificar se um conjunto é vazio. Então, ele vai receber aqui um conjunto e vai retornar verdadeiro ou falso se o conjunto for vazio ou não. E depois a outra vai ser para imprimir os intervalos que estão dentro do conjunto. Vejamos aqui, na prática, antes de mostrar os detalhes, seria o seguinte: aqui tem o intervalo I0, aqui intervalo I1, I2. Então eu posso, como isso aqui é um vetor, eu posso agora criar o conjunto S, por exemplo, e já posso inicializá-lo dessa forma, I0, I1, I2. E depois, se eu quiser colocar aqui um intervalo I3, como isso aqui é um vetor, eu tenho lá o método pushback para ele incluir esse intervalo I3. Como eu disse, a função showIntervalos vai mostrar todos esses intervalos aqui dentro do meu conjunto S. Vou rodar. Então tá aí o resultado. Aqui é o I0, depois o I1, o I2 e depois o I3. Bom, com relação a esses arquivo .h e o .cpp, observe que lá no swap eu coloquei esse arquivo, enviei declaração e definição para você entender o que é a diferença entre declarar e definir. E um outro detalhe interessante também é você compreender o sentido da palavra externe. Repare também que essa leitura aqui que eu quero que você faça de externe com funções, ele informa que nesse caso eu não preciso colocar externe para minha função, porque seria uma redundância, uma vez que em C++, enfim, as funções já são declaradas como externe. Então deixa eu voltar aqui para o nosso programa. Portanto, nós temos aqui essa função e essa outra daqui. Repare como ela ficou aqui definida. A função, você está perguntando se esse conjunto aqui é vazio ou não, basta verificar o tamanho dele. Se for 0 ele é vazio, senão ele passa a ser falso. Agora aqui, para mostrar os intervalos, primeiro eu verifico se por acaso o conjunto é vazio, senão ele vai imprimir uma mensagem de erro. E caso contrário, ele imprime, lembrando que os intervalos, cada SI é o intervalo, então eu posso utilizar o método que nós temos aqui para intervalo, tá bom?
bom? Lembra que eu incluí aqui o header, o cabeçalho para intervalo. Aqui no programa eu fiz uma alteração, eu coloquei aqui o S exatamente aqui. Você vai ver que ele vai parar aqui porque eu estou pedindo para imprimir o intervalo, porém o intervalo é vazio, né? Porque eu retirei essa linha daqui. Daqui, tá vendo? Então agora tem um erro, olha esse conjunto que você está tentando imprimir é vazio. Então pressiona Enter, o programa para. Bom, gente, é isso. Eu acho que isso aí já é o suficiente para começarmos a implementar. Então na quinta-feira eu coloco mais vídeos com relação à parte de, enfim, aquela parte dos métodos mesmo para encontrar raízes, intervalos, e aí teremos mais exercícios, tá bom? Mas qualquer coisa é só entrar em contato. Até logo, tchau.